Olá pessoal, dando continuidade à teoria de limites envolvendo infinito, a gente vai ver nesse vídeo limites no infinito e limites infinitos no infinito. Nesse ponto 2, a gente vai estar interessado em calcular limites dessa forma e analisar comportamentos de funções. Para motivar, vamos pensar no seguinte problema. Eu sei que a concentração de um fármaco na corrente sanguínea de um paciente, T horas após a injeção, é dado pela função 0,2T sobre T ao quadrado mais 1 miligramas por centímetro cúbico. E eu quero saber o que é que acontece com a concentração desse fármaco depois de muitas horas, tá? Um tempo grande. Será que esse fármaco ele continua na corrente sanguínea? Será que não? Então, analisar o que acontece depois de um tempo muito grande, para ter muito grande, é analisar quanto é que dá o limite com t tendendo a mais infinito de 0,2t sobre t ao quadrado mais 1. Novamente aqui eu vou considerar essa função 1 sobre x, tá? Eu já fiz isso em outro vídeo, mas vou reforçar, né? Quando eu tenho, por exemplo, se a gente analisa através de valores, né? Quando eu tenho x igual a 10, f de x dá 1 sobre 10, que dá 0,1. X igual a 100 dá 1 sobre 100, que dá 0,01. X igual a 1000 vai dar 0,001. Então, ao passo que eu vou aumentando aqui os valores de x, a gente percebe que os valores de f de x está cada vez mais diminuindo e ficando próximo de zero, tá? Então, a gente pode falar que o limite, quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x, vai para zero. Intuitivamente, a gente consegue até perceber isso, porque eu teria 1 dividido por um valor muito grande, né? Que é esse x que está tendo a mais infinito. Então, se cada vez eu for aumentando esse valor que está aqui embaixo, eu vou ter 1 dividido por ele. Então, esse quociente vai resultar em valores muito, muito pequenos, tão próximos de zero quanto eu queira. O mesmo ocorre se eu for considerando valores de x negativos, né? Se eu pego, por exemplo, menos 10 vai dar menos 0,1, menos 100 vai dar menos 0,01, menos 10.000 vai dar menos 0,0001. Então, a gente pode também conjecturar que o limite com x tendendo a menos infinito de 1 sobre x também é zero. A gente consegue observar também esse comportamento através do gráfico da função. Se eu olho no GeoGebra, por exemplo, a gente tem o seguinte, né? Observa aqui o gráfico em azul. Ao passo que eu vou aumentando o x, os f's vão se tornando tão pequenos quanto eu queira, próximos do zero, porém, nunca chega a tocar a reta y igual a zero, né? E, obviamente, né, esse valor aqui, o f é sempre diferente de zero, porque para ser zero, o numerador teria que ser, o que não é o caso, né? Então, a gente já tinha visto que eu tinha uma reta imaginária aqui, de modo que o gráfico nunca tocava ela, né, em x igual a zero. E agora eu tenho também uma reta imaginária aqui, que é o eixo x, que é a reta y igual a zero, de modo que o gráfico também nunca toca. Ele chega pertinho, mas ele nunca toca. Fenômenos como esse, que pode ser observado no gráfico de 1 sobre x, ele pode ocorrer em problemas como esse que está aqui, que eu retirei do livro do Stuart, no qual esse gráfico representa o número de abelhas cipriotas criadas em um apiário. Quando eu tenho uma criação de um determinado animal, vamos supor, um peixe em tanques, a gente pode observar que o crescimento dessa população ele é inicialmente muito lento, aí ele cresce rapidamente em um determinado momento e depois estaciona, tá? A gente percebe aqui, se eu for inferir esse valor que está estacionando, que o gráfico não passa, que seria de 70
milhares de abelhas em determinadas semanas. Então, esse comportamento indica que se eu tiver uma função que modele isso, o limite quando o tempo vai para mais infinito dessa função, ela vai para 70. Tá? Isso aqui, se eu não me engano, é um exemplo de capacidade de suporte do ambiente, mas eu não tenho certeza. Então, a gente vai sempre escrever limite com x tendendo a mais infinito de f de x igual a L, sempre que, quando eu considerar valores de x cada vez maiores, os valores de f forem se tornando próximos de um valor L. E a gente vai dizer que quando x tende a menos infinito, o f de x também vai para L. Quando, ao tomarmos valores de x arbitrariamente pequenos, né, grandes em módulo, os valores de f se tornam suficientemente próximos de L. Ora, beleza, a gente já viu que limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, vai para zero, a menos infinito vai para zero. Tudo isso de forma intuitiva, olhando o gráfico e tudo mais, mas como é que a gente vai calcular os limites quando estiver fazendo x tender a mais ou menos infinito? A primeira coisa que a gente vai fazer é usar esse teorema, que para demonstrar ele a gente usa as propriedades de limite, tendo em vista que para limites infinitos todas aquelas propriedades operacionais ainda continuam válidas, né, de soma, produto, elevar a potência, enfim, tudo mais, tomando como base o comportamento da função 1 sobre x, do primeiro exemplo. Então, a gente vai ter que, se eu tenho um número racional positivo R, sempre o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x elevado a R dá zero. E quando x elevado a R estiver definido para valores negativos, quando x tende a menos infinito, 1 sobre x elevado a R também vai para zero. A gente vai usar isso em conjunto com a propriedade que, se eu tiver uma constante aqui diferente de 1, uma constante qualquer, então isso aqui tudo também vai para zero, tá? Então, vai tomar como base esses resultados. Então, vamos tomar isso para a gente fazer o nosso primeiro exemplo. Eu quero saber quanto é que dá o limite quando x tende a mais infinito dessa função aqui. X ao quadrado menos x mais 3 sobre 2x ao cubo mais 1. A única informação que a gente tem é para potências do tipo 1 sobre x elevado a r. Então, a gente vai fazer surgir uma coisa com essa forma. De que forma a gente vai fazer isso? A gente vai considerar o x que tem maior grau aqui em toda essa função racional e vai dividir em cima e embaixo por ele. Então, eu vou fazer o limite com x tendendo a mais infinito de x ao quadrado menos x mais 3 dividido por x ao cubo, que é a potência de maior grau nesse caso. E vou fazer 2x ao cubo mais 1, peraí, deixa eu colocar mais central. 2x ao cubo mais 1 dividido por x ao cubo também. Separando termo a termo, eu vou ficar limite com x tendendo a mais infinito, x ao quadrado. Deixa eu baixar aqui. X ao quadrado sobre x ao cubo, menos x sobre x ao cubo. Eu vou fazer isso bem detalhado nesse primeiro exemplo, mas nos próximos a gente pode fazer um pouquinho mais rápido, tá? Aí, 2x ao cubo sobre x ao cubo, mais 1 dividido por x ao cubo. Cancelando as potências, eu vou ficar que isso é limite com x tendendo a mais infinito. X ao quadrado dividido por x ao cubo vai ficar 1 sobre x, menos x dividido por x ao cubo, 1 sobre x ao quadrado. Aqui vai ficar 3 dividido por x ao cubo, dividido por 2. X ao cubo dividido por x ao cubo dá 1, e aqui mais 1 dividido por x ao cubo. Pelo teorema anterior, cada termozinho desse aqui, da forma 1 sobre x, ou 1 sobre potências de x, vai para zero. Então, todos esses pedacinhos vão para zero. E limite de constante é a própria constante. Então, isso vai dar
0 menos 0 mais 0, dividido por 2 mais 0, que vai dar 0 dividido por 2, que dá 0. Então, a gente observa o comportamento que a gente queria, tá? Bom, segundo exemplo, mesma coisa. A potência de x que tem maior grau aqui no todo é x ao quadrado. Então, vai ficar limite com x tendendo a menos infinito. E aí, eu vou dividir tudo por x ao quadrado. Então, vai ficar o menos 3 menos 8 dividido por x ao quadrado. Embaixo vai ficar x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. 2x dividido por x ao quadrado vai ficar 2 sobre x. E 4 dividido por x ao quadrado fica ele mesmo. Então, cada pedacinho desse aqui que tá como fração vai para 0 e vai sobrar as constantes da frente, né? Porque limite de constante é a própria constante. Então, dá menos 3 dividido por 1, que dá menos 3. Então, se eu tenho função racional, né, polinômio em cima e embaixo, o que você faz é olhar a potência de maior grau, o maior grau que pode assumir aqui em cima e embaixo, colocar em evidência e ficar dessa forma. O terceiro exemplo é um pouquinho diferente, porque eu tenho uma raiz quadrada. Quando eu digo a vocês que eu estou dividindo tudo pela potência de maior grau, antes ainda eu tenho um passo de colocar em evidência. Então, aqui, quando aparecer raiz quadrada, a primeira coisa que eu vou fazer primeiro é colocar em evidência a potência de maior grau no fator que não tem raiz e no fator que tem raiz. Nesse caso, o maior grau do denominador é x. Se eu coloco em evidência, fica 3 menos 1 dividido por x. E dentro da raiz é x ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais 5 dividido por x ao quadrado. Isso vai ser igual ao limite, com x tendendo a mais infinito. Raiz de x ao quadrado para número positivo é x, vezes 1 mais. Lembrando que raiz quadrada do produto é o produto das raízes, né? A gente viu lá no começo do curso. Aí, agora, esse x eu cancelo com esse, e esses fatores aqui vão para 0. Então, o limite vão ser as constantes. Raiz de 1, que é 1 sobre 3. No vídeo anterior, quando a gente tinha um comportamento como esse, né? Daqui, dessa reta em vermelho, a gente dizia que o gráfico da função tinha uma assíntota vertical. A gente vai ter um comportamento similar a esse aqui, dessa reta em verde, em todos esses casos em que o limite infinito dê uma constante. Essa reta imaginária que o gráfico chega perto e nunca toca, a gente vai chamar de assíntota, só que é assíntota horizontal. E a definição é a seguinte: se o limite com x tendendo a mais infinito de f dl ou x tendendo a menos infinito de f dl, a gente vai dizer que y igual a L, a reta y igual a L é uma assíntota horizontal do gráfico da função. Um exemplo é a função exponencial e elevada a x. A gente viu que o gráfico da função exponencial ele tinha essa cara aqui, né? Então, a gente tem que o limite, quando x tende a menos infinito de e elevado a x, vai para 0, né? Quando x está diminuindo, está indo para 0. Não é assíntota, porém, pelo gráfico, a gente observa que quando x tende a mais infinito, e elevado a x, vai para mais infinito. Que isso já é uma junção, né, dos dois casos. Limite com x tendendo a infinito dá infinito também. E aí, voltando para o exemplo do início, da concentração do fármaco, que a gente estava interessado em saber o que ocorre quando t se torna muito grande, a função 0,2t sobre t ao quadrado mais 1, como aqui eu tenho um polinômio no numerador e no denominador, calcular isso é dividir tudo por t ao quadrado, né? Então, ficaria 0,2 dividido por t, 1 mais 1 dividido por t ao quadrado. Cada termo desse vai para 0
limite de 1 é 1, então daria 0 sobre 1, que dá 0. O que significa que, após um determinado tempo, a gente pode afirmar que essa concentração desse fármaco vai zerar, ou seja, ele vai sumir da corrente sanguínea, vai desaparecer da corrente sanguínea. Para finalizar, um caso de limites infinitos no infinito, se aqui, quando x está tendendo a mais infinito, nesse exemplo, eu faço o mesmo esqueminha de dividir pelo x que tem maior grau, como é que ficaria aqui? Iria ficar x ao cubo dividido por x ao cubo dá 1, aqui fica 1 dividido por x ao quadrado, aqui ficaria 3 dividido por x mais 1 sobre x. Então, eu teria um comportamento, esse aqui ia para 0, esse para 0, esse para 0. Então, teria um comportamento aqui que vai para 1 no numerador e embaixo vai para 0. Isso significa que o limite total vai para infinito. Como aqui, tanto 1 quanto o valor de x está indo para mais infinito, são números positivos, mais com mais dá mais. Então, isso é um limite que x tende a mais infinito e o f também vai para mais infinito. Então, com certeza, se eu for esboçar o gráfico dessa função, ao passo que o x for crescendo, ela também vai crescer, vai subir, né? Eu não tenho assíntotas nesse caso. Eu não sei se vocês perceberam, mas num exemplo como esse aqui, ó, que o grau do denominador é maior do que o grau do numerador, o todo vai para 0. Já quando a gente pega esse outro exemplo, em que o numerador e o denominador têm o mesmo grau, o valor do limite é justamente o valor dessas constantes que estão multiplicando o termo de maior grau, menos 3 e 1, dá menos 3. O outro exemplo aqui, ó, o denominador tinha grau maior do que o numerador e ia para 0. Então, quando o de cima tem grau menor do que o de baixo, o limite infinito vai para 0. Quando eles têm grau igual, o limite infinito vai justamente dar essas constantes aqui, que multiplicam a maior potência de x, né? E quando a gente tem esse caso em que o grau do numerador é maior do que o grau do polinômio do denominador, então o limite vai dar infinito. Bom, para finalizar, tem esse outro exemplo, e aí eu vou fazer de outra forma. Geralmente, quando você pega algum livro menos matemático, ele vai fazer o seguinte: no infinito, de fato, essas constantes que estão aqui, elas não interferem no valor do limite, né? Vocês concordam que se, sei lá, alguém tiver 1 zilhão de reais na conta, tirar R$1 não vai fazer tanta diferença. Então, no infinito, o limite dessa função é igual ao limite dessa função, desconsiderando aqui esses termos com constantes. E aí, nessa função aqui eu posso cancelar, né, o x, vai ficar 7x ao quadrado e, entre aspas, substituir x aqui. Então, isso daria, quando o x tende a menos infinito, x ao quadrado vai para mais infinito, vezes 7 vai para mais infinito. Bom, para finalizar, caso vocês encontrem algum exemplo com essa cara, né? Todos os exemplos que a gente viu antes, a gente tem determinações do tipo infinito dividido por infinito, tá? Aqui, se eu, entre aspas, tá, minha gente, substituir x por menos infinito, daria menos infinito mais infinito, que é outra indeterminação. Então, como eu só sei trabalhar com coisas que eu tenho quocientes, eu vou forçar a aparecer um quociente aqui. Então, eu multiplico pelo conjugado, né? Então, eu troco aqui esse sinal por menos. Aqui em cima, para não alterar o valor do limite, eu multiplico embaixo também. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar igual ao limite, com x tendendo a menos infinito, o quadrado do primeiro, que dá x ao quadrado, menos o quadrado do segundo,
perdão, não tem isso aqui, né? Que a raiz já some, dividido pelo fator que apareceu. Então, isso vai dar limite, com x tendendo a menos infinito, de essa conta aqui dá 2x, dividido por x, menos raiz de x ao quadrado, mais 2x. Então, aqui ficaria, né? Se eu coloco... Eu acho que esse limite nem vai cair nesse caso, mas tudo bem. Vamos continuar ele. Se eu coloco o x em evidência em tudo, aqui vai ficar no denominador, tá? Vou trabalhar primeiro com essa raiz. Eu coloco x ao quadrado em evidência. Aí vai ficar 1 mais 2x dividido por x ao quadrado dá 2 sobre x. Raiz do produto é o produto das raízes. Então, aqui fica 2x dividido por x. Raiz de x ao quadrado, se x é um número negativo, dá menos x. Com esse menos que está aqui, vai ser mais x. Raiz de 1 mais 2 sobre x. Certo? Colocando o x em evidência aqui, vai ficar 2x dividido por x vezes 1 mais a raiz, certo? E aí, agora eu vou cancelar, né? Esse x cancela com esse termo aqui vai para zero, quando o x tende a menos infinito, então todo vai ficar 2 dividido por 1, mais raiz de 1, que é 1 também, 2 dividido por 2, que dá 1. Na verdade, esse exemplo aqui deveria estar lá na parte de limites infinitos mesmo, no tópico 2, tá? Porque o limite infinito deu uma constante. Então, é isso. A parte aqui teórica, referente em limites envolvendo o infinito, aqui eu apagou, não sei porquê. Mas a parte teórica aqui, ela é bem simples, porém você tem que fazer bastante exercício, né? Então, eu não vou colocar muito exemplo mais nesse vídeo, o vídeo vai ficar curtinho, mas aí peguem a lista, tentem fazer os exercícios e qualquer coisa tirem dúvida comigo. Na próxima semana, a gente vai ver os últimos resultados de limite, que são relacionados a limite envolvendo funções trigonométricas. Então, a gente vai ver o teorema do confronto, que pode ser usado para funções que não são trigonométricas, na verdade, mas eu vou dar. E um vídeo que eu vou fazer uma revisão rápida sobre funções trigonométricas e como a gente calcula esse limite, que a gente chama de limite fundamental. E é isso, até a próxima semana.